Muito bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje mais uma live muito especial nessa manhã. Bom dia a todos vocês. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Hoje eu tenho um privilégio de bater um papo com um rapaz tão jovem, tão novo, que faz parte do Projeto Eu, do suporte do Projeto Eu, mas que tem sido uma bênção no nosso meio. Você vai ouvir a história dele e a gente vai poder bater um papo, conversar, e tenho certeza que de alguma forma Deus vai falar com você. Bom dia, Marcelo. Deus abençoe, irmão. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou chamar ele aqui já, a gente vai bater um papo com ele e poder conversar. Bom dia, Débora, bom dia, Sheila. Bom dia a todos vocês, Giovana, Guilherme. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deixa eu chamar ele aqui, a gente vai bater um papo rapidão. Vou entrar aqui. Top. Amém, bom dia. Ranier, bom dia, meu irmão. Tá mudo aí. Tá mudo. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Nessa neve aqui, né? Benção. Nevou demais, né, rapaz? Complicado, hein? Foi pés e pés de neve. Amém. A Renata falou assim: eu tô agarrada na esteira e na live. Amém, Renata. Glória a Deus. É isso aí. Exercitando o corpo, já ouvindo a mente também, e batendo um papo com a gente aqui, ouvindo todo mundo. Bom demais. Bom dia, Gustavo. Bom demais. Irmão, como é que você tá? Cara, graças a Deus, tudo bem. Na paz de Amém. Deus. Estamos aí mais Amém. um ano, né? Amém. Começando. Glória a Deus. Ranier, fala um pouquinho pra gente quem é você, de onde você veio, como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente aí, de sua Então, história. meu nome é Ranier. Eu vim lá de Patinga, Coronel Fabriciano, como muitos de vocês aí. Tem alguém de Patinga aqui na live, gente? Fala aí. Será? Coronel Fabriciano é uma cidade ali perto? É uma cidade. Os dois são colados um no outro. Então, o Vale do Aço ali é a região. Uhum, E, e nasci lá, fui criado lá, cresci lá e até os 16 anos, estava lá. uhum, E aí, na meados de 2020, 2021, meus pais começaram a olhar a possibilidade de vir para cá, né? uhum, Tava na época do Covid, então situação complicada, o país na situação complicada e não tinha, para eles não tinha muita perspectiva, né, de futuro, do que fazer. E uhum, apareceu a oportunidade de vir para cá. E aí começou a olhar e tal, começou a sondar isso aí. E de uma hora para outra, marcaram a viagem, falaram, ó, vamos. E foi assim, em cima na hora, negócio corrido mesmo. Era o que tinha available, né? Eles conseguiram um apartamento aqui, alugar aqui e tal. Foi tudo uhum. bem rápido, muito rápido, nem eu lembro direito desse processo. Eu só lembro que Uau. no outro dia eu já estava no voo, vindo para cá. Gente, E, tem muita gente nerd de lá, viu? Galerona tá falando, sou daqui, sou de lá. Galerona falando. sério? E Aí, Renier, galera, um qual abraço. qual a sua idade, para o pessoal entender um pouquinho mais? Hoje eu tenho 20 anos, vou fazer 21 daqui a uns meses. Então você chegou aqui com 15, Fiquei com 16. 16, né? 4 anos Isso. atrás, mais ou menos. Foi 4, 5 anos atrás. E você Yeah. chegou aqui na região de Boston? Eu cheguei na área aqui, né, lá em Worcester, e a Uhum, gente morou lá. Morei lá por vários anos. uhum, E lá que eu cheguei sem saber nada, igual todo mundo aqui, imagino, que veio. uhum, Chegou uhum, naquele jeito, né? Não conhecia nada, as ruas eram tudo diferente, é, tudo diferente, outro mundo. aham, Mas no início a gente passou uns apertos, como sempre, a gente foi perrengueando por aí. uhum. Mas eu já fui pra escola, né? Isso foi uma parte boa. Na época eu ia pro high school, então eu fiquei um ano e meio no high school, o que ajudou bastante no inglês, ajudou em conhecer pessoas, em conhecer um pouco mais, né, daqui dos Estados Unidos. E Sim. a partir daí a gente foi indo. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Todos vocês estão entrando agora. Vocês estão conhecendo a história do Ranier. Ele tem quatro anos aqui, né, Ranier? 4 anos. 4 anos aqui nos Estados Unidos. Tem apenas 20 anos de idade. Bom dia, Estevão. Lá da ITS, homem de Deus. Steven, meu querido, bom dia. Bom dia. Eu falo com vocês a verdade, gente. O Ranier, pra mim, é o rapaz de 20 anos com mais cabeça que eu conheci na minha vida. Pensa num menino cabeça. É um homem de Deus, é um rapaz trabalhador, honesto e com uma mente assim brilhante, brilhante, brilhante. Se você puder bater um papo, conversar com ele, você vai ver que a gente tá o que eu tô falando, né?
Então, Ranier, você chegou aqui, e como é que era você lá no Brasil, né, né, no caso veio para cá, como é que era a sua fé? Você sempre foi cristão? Como é que foi essa questão? Então, graças a Deus, meus pais me criaram, né, num lar cristão, né, na igreja. Desde pequenininho eu já estava engateando nos bancos da igreja, estava fazendo bagunça, pulando nos bancos. Eu sempre fui, era da Assembleia, né, quando a gente era pequeno. Uhum, Então, desde pequenininho, graças a Deus, eu tive isso, contato com a fé. Mas, assim como muita gente, né, assim, por mais que a gente ia na igreja e frequentava e tal, era ir por ir, né? Na uhum, verdade, por causa dos amigos de fora, da escola, não era, a gente ia na igreja, mas não era crente, vamos dizer assim. Não sim. 100%. Aham, E então foi mais ou menos nessa época, um pouco antes de vir para cá, que eu realmente tive uma transformação 100% com Jesus. uau. Entendi o que que era a fé, porque até aquele ponto ali, por ser criado no lar cristão, eu entendi o que era falado para mim, né? Entendi o que Uhum, sempre foi pregado, pastor falando e tal. Mas eu não entendia, por exemplo, que salvação não podia ser perdida, uma coisa assim. Que uhum, salvação era pela graça, sorry. uhum, Eu achava que salvação era obra, você fazer as coisas que você seria salvo. Então, coisas assim que eu não entendia por nunca ter realmente focado em estudar a palavra e nisso. Mas meu pai me ajudou muito nessa época, que ele me sim. forçava a ler, lia comigo. Então, foi aí quando eu fiz 16 anos, 15 para 16, eu comecei a entender, peraí, eu não tô fazendo as coisas certas. Eu não sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa de acordo com o que Deus quer que eu seja. E aí que eu tive realmente transformação e daí pra lá, graças a Deus, cada dia fortalecendo na fé, cada Uhum. vez mais. E hoje você mora com seus pais, Ranier? Não, meus pais, a gente morava junto aqui, né, Uhum. até 2022, e aí eles foram pra South Carolina, eles mudaram pra lá. Eles Eu foram. não- Então você tinha 17 anos. Tinha 17 anos. E aí Fui largado você em não casa. foi, você não foi com eles? Não foi. Não queria ir, não. Mas como assim? Eu, Como é que foi essa decisão sua? Por que que você ficou? Então, eu vi. Primeiro que eu tava. Se eu não me engano, eu tava na escola ainda, tava terminando a escola nesse período aí. Então eu não podia sair no final do meu senior year pra mudar pra outro lugar. E segundo que eu fui lá em Myrtle Beach e não gostei muito da ideia de morar lá. É uma cidade muito boa. Quem que já foi em Myrtle Beach, South Carolina, sabe? É praia, muito bonito, calorzão. Quem aqui conhece Mas Myrtle Beach, gente? Coloca aí. Eu conheço Myrtle Beach. Coloca aí, se você conhece lá. Eu, entra eu aí. não conheço lá, cara. Eu nunca fui lá. Que isso, cara? Você tem que ir lá, Não. moço. Eu tenho que ir Pertinho lá. aqui. Tem que ir Fala lá com o mesmo. João. Baratinho. Aí você decidiu ficar, Ranier? Significar, eu vi que lá não era muito bom, eu tinha o pessoal que eu conhecia aqui, meus amigos, e então eu decidi ficar porque eu não me via lá, entendeu? Aqui eu já tinha tudo, tinha escola, tinha os amigos. Eu tomei a decisão, doido demais, morar sozinho com 17 anos. Mas é aqui uma pergunta. Como é que você conseguia suster sua casa? Seu apartamento, no caso que você ficou? Na época eu trabalhava no restaurante, trabalhava depois da escola, bastante horas, by the way, era quase todo dia, tava lá, segunda a sábado. E Uhum, então isso aí, essa parte era de boa, a casa que a gente morava. Eu aluguei os quartos tudo, então eu ficava lá os 3 quartos alugados, eu vivia de graça. E com o trabalho, dá pra pagar as contas e tranquilo. então a casa que Pô, vocês moravam, você alugou os quartos. aluguei os quartos, Então você era foi, 4 quartos, aí eu aluguei tudo. então você foi inteligente. Você alugou os quartos, ficou sem pagar nada. E ainda trabalhando no restaurante, o que sobrava, você conseguia juntar um dinheirinho aí. Exato, exato. Foi com esse dinheiro aí que eu comprei o primeiro carro. Eu juntei em alguns anos, paguei o carro no cash. Então eu nunca fui de gastar muito assim, Uhum, vou gastar com isso, gastar com tênis, com o jogo. Eu tinha meus negócios, comprei o iPhone, que todo brasileiro quer comprar quando chega aqui. aham. Mas de resto, eu guardava tudo. Então isso foi muito Uau. bem. Rapaz, você com 17 anos de idade, com essa mentalidade. Fala a verdade, gente. Nós que estamos aqui agora, que é mais velho. Nós não tinha essa mentalidade com essa idade, não. Se nós tivesse, nós estávamos um pouquinho mais na frente, eu acho, né? Mas glória a Deus Só um por isso. pouquinho. Mas glória a Deus por isso. Ô Ranier, e você sempre que você chegou aqui, você ficou na mesma igreja? Sempre. Desde que o primeiro dia que a gente chegou, o pastor da igreja, o pastor na época era o pastor Silvino, ele que era meio que um contato que a gente tinha aqui, não conhecia, mas era amigo de amigo. E ele que Uhum, nos ajudou com o móvel, com achar as coisas, até achar trabalho no início, ajudou meu pai e minha mãe. uhum. Então ele era muito bom. Tinha uma caminhonete que botava um tanto de trem lá, levava lá pra casa, comida, o que tinha.
Então, foi uma benção. Desde o início eu fui naquela igreja, né? Lá em Augusta. Sim, sim. Por isso que até hoje, 4 anos depois, mesmo morando longe, eu ainda vou lá. Eu vou lá toda semana. Top. Mudou um pouquinho as pessoas, o pastor, mas é uma igreja muito boa, abençoada. Benção. Benção demais. E Ranier, hoje você faz o quê? Você trabalha com restaurante, mas hoje você trabalha com o quê? Então, aí, depois que eu graduei do high school, eu fui pro college, na verdade. Fui pro college por 2 semanas. Imagina, Uhum, galera, 2 semanas eu fui na faculdade. uhum, Mas vendo ali, me levou 2 semanas. Eu comecei a olhar o conteúdo do curso, o que que tinha pela frente, né, o semestre ali, e eu vi que era coisa que eu já tinha aprendido lá no Brasil, no middle school, era bobeira, assim. Aí eu pensei bem, conversando com meu pai me ajudou muito nessa parte também. Eu vi que não era pra mim, que eu ia gastar ali 6 meses, mais um tanto de dinheiro, ficar ali o tempo todo dia na escola, pra meio que perder meu tempo. E não desde sempre, mas eu sempre, desde novo, eu tinha esse tipo de mentalidade de empreendedorismo. Sempre quis uhum, abrir meu próprio negócio, ter meus próprios negócios e não trabalhar para os outros. Meu pai até falava para me fazer concurso na época, lá no Brasil, mas eu nunca gostei da ideia. Eu gostava da ideia de ser um empresário bem-sucedido, controlando meu próprio tempo e tudo isso. Aí uhum, eu saí do college e saí, beleza. Aí saí, eu tava no restaurante ainda nessa época. E aí eu comecei a pensar, beleza, eu sei que eu quero fazer minha própria coisa, ter minha própria empresa, mas o que que vai ser? E nessa época que surgiu essa questão, o marketing. Marketing, redes sociais, social media ads, toda essa parada. uhum, Que eu fiz um curso do Kaiser, na verdade você conhece ele, uhum. Shirleyson Kaiser, na época, você participou de um evento aí, muito bom. Sim, sim. E, e aí eu fiz um curso, esse curso abriu minha mente um pouco para essa área do digital, e eu comecei a estudar. Então, nos próximos ali 6 meses, isso depois que eu graduei do college, do high school, né? Então, ali em 2022, 23, yeah, por 6 meses ali eu fiquei estudando essa área. Tudo que tinha Uhum, disso. Todo dia. Da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. Quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando e aprendendo e tal. E nesse período me veio a ideia de oferecer serviços, né, de marketing. Oferecer serviços para empresas locais, uhum. de para ajudar eles na internet, para ajudar eles a divulgar a empresa na internet, a fazer toda essa parte. Que, por mais que tenha muita gente fazendo isso, ainda é uma demanda muito grande. A maioria das Sim. empresas não estão adaptadas 100% e perdendo bastante oportunidade. Então, eu fui aprendendo e pá, estudando, estudando. E quando eu vi que eu estava assim, mais ou menos, sabia o que eu estava fazendo, não sabia muito não, até hoje eu não sei, mas a gente vai aprendendo. Aham, Aí, quando chegou esse ponto, eu falei, quer saber? Então, vão dar cara no negócio. Eu saí do meu trabalho, eu tinha um pouquinho de dinheiro guardado lá, saí uhum. do meu trabalho e falei, agora eu vou fazer esse trem funcionar. Dá o jeito. Uau, Aí, isso aí foi em 2024 por aí. 24, início de 2024, eu fiz isso aí, meti o louco e comecei. Comecei essa jornada com a empresa de marketing. E é isso aí que eu tenho feito nos Uau. últimos quase 2 anos. Então, e como é que você entrou no Projeto Eu? Como é que você soube do Projeto Eu? Como é que você escutou disso? Como é que você entrou para participar? Como é que foi? Então, o projeto é bem engraçado, interessante o jeito que encontrei você e o projeto Eu. Eu tinha assistido aquele evento do Kaiser, não ao vivo, assisti no YouTube. E eu Uhum. vi sua cara lá. Então, beleza. Tem muita coisa que eu não sabia quem era, mas Mas isso aí foi em 2021, não foi? 22, por aí, tem muito tempo foi já. 21. Yeah. Eu vi essa live acho que em 2022, se eu não me engano. Aham. É. Aí eu vi você, beleza. Aí, alguns anos depois, em 2024, eu acho que eu recebi um anúncio, alguma coisa daquele evento que teve lá do pessoal do Xerimbau. E, e eu vi que você estava palestrando lá. E tinha os outros pessoal, né, os anãos que eu conhecia. Eu falei, eu vou ir nesse evento. E nesse mesmo período, eu comecei a te seguir no Instagram. Mesmo período aí. Aí eu falei, peraí, esse cara aqui eu já vi ele antes. Eu já vi ele lá no negócio do Kaiser. Aí eu fui no evento. Eu não sei se você lembra que eu tava lá com um colega meu. Lembro. é, Ali em Framingham, né? Lá em Framingham, na igreja ali na Lagoa. Uhum. Inclusive o João tava lá também. Qual João? João das Milhas, foi lá que ele me conheceu. Sério? Foi nesse evento que ele me conheceu. Aham. Caraca! É. Né, então foi isso. Aí ali que eu te conheci, a gente bateu um papo rapidinho ali e beleza, Uhum. segui no Instagram. Aí nessa época eu também já tava buscando alguma coisa. Tava
eu precisava de conhecer gente, assim, empresários com pelo menos a mesma mentalidade, fazendo as mesmas coisas. E aí, pouco tempo depois, se eu não me engano, ou alguns meses depois, eu vi que você tinha lançado o Projeto Eu, primeira edição. Eu falei, o que que é Uhum. isso? Era mentoria eu na época. Então, Aham. pra mim era mentoria de business, pá, mastermind, vamos aprender a ficar Aham. rico. E, e aí eu falei, não sei o que que é isso não, mas era US$ 30, eu falei, vou pagar US$ 30 e ver o que que é. Aí na mesma época a gente jogou bola aquele dia lá, a gente conversou um pouquinho, começou a trocar Uhum. ideia. E aí eu apareci aquele dia na sua casa, no primeiro jantar barra almoço do Projeto Eu. E Aham. o resto ficou história. O Que resto, bênção, que bom, graças cara. a Deus, Quando também você tem. falou do Kaiser, para quem não tá aqui e não sabe o que tá falando, foi um evento que teve aqui em Boston. Eu fui nesse evento, o Kaiser estava trazendo uma palestra lá naquele evento. Eu falei, vou lá, com um amigo meu. Cheguei lá naquele evento, ele perguntou, né, tinha umas 200 pessoas mais ou menos, quem queria ser entrevistado lá, sobre a empresa e tudo mais. Eu levantei a mão, né, como vários levantou a mão, mas ele me escolheu. Só que eu não sabia que ele usava os meus erros, né, os erros que eu tinha, né, nas perguntas dele, para ensinar o povo. Então eu fui meio que uma cobaia ali, né? Aí eu sentei lá em cima do palco e ele foi me entrevistando, né? Claro, usando, eu não sabia, muito novo com isso, usando várias perguntas que ele fez para mim, com as respostas que eu dava, como alguns erros que eu cometia, para trazer para as pessoas respostas, né? Foi muito bom, na verdade, foi muito bom essa conversa que eu tive com ele. E lá dentro desse evento tinha várias pessoas, inclusive, né? Você viu o vídeo, mas tinha várias pessoas que até hoje lembram de mim daquele evento. Então, assim, foi isso que o Ranier quis dizer, que ele me viu na internet. Esse outro evento da Lagoinha foi um evento que teve aqui em 2024 também, eu acho, se eu não me engano. 24, é. E, e lá eu conheci, né, o João das Milhas, você também. E glória a Deus que você entrou, né? E mesmo assim, né, Ranier, tão novo, você entendeu que você precisava de se conectar com pessoas, né? De estar em um grupo. E só que você achou que o Projeto Eu era para business, né? E é também, né, Ranier? Porque quantos business você já fez aqui dentro, né? Demais. Vários Bastante. business aqui dentro, conheceu várias e várias pessoas. Só que na verdade o nosso objetivo principal não é esse. E a gente sabe que isso acontece, mas não é esse. E desde que você entrou, né, Ranier, desde a da edição número 1, você faz parte do suporte com a gente. Nunca largou, nunca abandonou e agora a gente está indo para a sétima edição, né, Ranier? Exatamente, exatamente. Desde que eu entrei, fui indo com essa mentalidade, mas muito rápido eu vi que não era sobre isso. E o quão E importante é, né, Ranier, você entender e caminhar com pessoas que estão nesse propósito que é o do Projeto Will, né? Porque a gente sabe que o dinheiro vai vir quando você faz com constância, faz bem feito e está em ambientes certos, com pessoas boas, mas só que a gente não pode perder, né, Ranier, o nosso foco, né? O nosso foco principal, que é o nosso amor por Jesus, que é a nossa intimidade com Ele, né? exato, exato. E graças a Deus tem sido benção demais. Eu aprendi muito. E parte do motivo que eu sou assim, que eu tenho essa cabeça hoje, é por isso. É por conversa que a gente teve ali dentro do projeto, é por ideias que a gente trocou, é coisas que eu ouvi dos palestrantes, é bastante amigos que eu fiz, que hoje são amigos de Muita verdade. amizade. É Aham. muita amizade. E a palavra de Deus, né? Que é o predominante. Eu sempre falo com o pessoal que não importa o que acontece, não importa quem que vai lá falar sobre qualquer que seja o assunto. Uma hora ou outra vem um assunto da palavra de Deus. Uma hora ou outra vira ali, caminha e chega na palavra de Deus. O cara pode estar falando de investimento. Eu lembro que teve um cara que falou de investimento e no final conectou com esse. Então é bem demais. E vendo os testemunhos, as transformações, isso aí, você tá doido. Não tem jeito de E largar. você, como é tão novo, né? Com 20 anos de idade, já com essa mentalidade e já prestando atenção nesses detalhes, né? E aprendendo, né? Com essas pessoas que estão ali. Como você falou, independente da palestra, sempre tem alguma coisa ali que vai servir para mim. Se nós enfrentássemos o mundo desse jeito, se nós saíssemos de manhã de casa com essa mentalidade de falar assim, hoje eu vou aprender algo novo, alguém vai poder me ensinar algo, não importa quem. Deus vai usar alguma pessoa para poder me ensinar. Nós sairíamos de casa com outra mentalidade, cara. Porque assim, muitas pessoas chegam até nós olhamos e pelo olhar nosso nós já menosprezamos algumas pessoas. Mas na verdade nós não entendemos que essa pessoa carrega algo de Deus para nossa vida e nós às vezes menosprezamos. Eu tava batendo um papo com uma pessoa ontem sobre isso e eu falei assim, cara, muitas pessoas querem sair do lugar, querem sair da onde elas estão nesse momento. Muitas pessoas querem alcançar o próximo nível. E só que eles não estão enxergando que tem várias pessoas do lado dela estendendo a mão e falando assim: vem, vamos subir junto. E quando eu falo subir de outro nível, não é financeiro,
Não é financeiro somente, tem várias áreas da sua vida. Talvez você é muito bem financeiramente falando, mas tem um nível que você precisa subir em outra área. E nós estamos aqui com a mão estendida. Vamos subir junto? Eu não sei o caminho também 100% não, mas vamos caminhar junto, porque no caminho eu tenho certeza que você vai precisar da minha ajuda e eu vou precisar da sua ajuda também. Então, assim, é sobre isso, cara. É sobre caminhar junto, é sobre você não fazer as coisas sozinho, é sobre você entender que você, com outras pessoas, você vai muito mais longe, cara. Né, Ranier? Exato, e a maioria da gente, a maioria das vezes a gente não ouve, a gente quer falar e abrir a boca e falar sobre a gente e tudo isso, mas se a gente só parar e começar a ouvir mais, começar a ouvir, não importa quem que seja a pessoa, por mais que seja a pessoa que você acha que não está acima do seu nível, se você ouvir e prestar atenção, você vai aprender. Essa pessoa tem algo que possa te entregar. Então eu acho que a gente às vezes tem que tirar o pé um pouquinho e ouvir e receber mais. E a partir disso aí, tanta coisa que eu já aprendi só por ouvir, por não querer falar, por não querer ficar abrindo a boca. Isso é muito importante, que você aprende coisas que você nem imagina. Às vezes uma pessoa ali que você não dava nada, a pessoa te começou tanto com a palavra, com o ensinamento. E hoje é um problema das pessoas hoje. E tem que sair de casa com essa perspectiva de todo dia aprender uma coisa nova. Esse aqui é um conselho, assim, cara, que é, infelizmente poucas pessoas eles pegam, né? Que é o que a Bíblia nos ensina. Seja tardio no falar e pronto para ouvir. É você estar pronto para ouvir. Não importa a pessoa, você vai ouvir essa pessoa. Com certeza Deus vai te dar um filtro para você realmente entender o que que é para você, o que que não é. E você seja tardio no falar e pronto para ouvir. Isso é bíblico, gente. E quando a gente sai com essa mentalidade, pelo nosso dia, nós aprendemos tanta coisa. Você está ouvindo aqui, gente, não é alguém que tem 35 anos de idade, não. É um menino de 20 anos de idade. É um homem, né, de 20 anos de idade, que está crescendo de uma forma assim gigantesca. E eu falei para vocês no começo da live, pensa num menino que é um homem que é cabeça demais. Hoje ele tem um carro top, né? Ele está alcançando vários e vários lugares novos. Ele alugou, agora você alugou uma office em Boston, né, Ranier? Você mudou para Sim, Boston, ano né? passado, ano passado. Mudou pra Boston, alugou uma office, tem 20 anos de idade, gente, um carro novo. Eu falo assim, gente do céu, e tá crescendo, não só financeiramente falando, mas na sua vida pessoal, espiritual. Hoje, uma pessoa de 20 anos de idade que tá ganhando dinheiro para ele permanecer na igreja é muito difícil, cara. Mas por que que o Ranier tá lá 100% lá? Porque o que ele acabou de falar agora aqui. Eu sento para ouvir testemunho de pessoas mais velhas. Eu vejo que a pessoa tá lá contando um testemunho de vida e eu sei que Deus vai falar comigo de alguma forma. Então, você que está aqui agora, se eu posso dizer algo para você nessa manhã, seja humilde. Seja humilde para você entender que tem várias e várias pessoas que podem te ajudar, que pode abrir a boca e liberar algo sobre a sua vida. Porque assim, olha o que o René está fazendo. Ele está cortando um caminho gigantesco, ele não precisa bater, quebrar a cara. Porque dentro do projeto Will ali, a gente fala sobre casamento. Ele está aprendendo sobre isso. Fala sobre filhos. Ele está aprendendo sobre. Mesmo que ele não tenha ainda, ele não é casado, ele não tem filho. Só que ele já está aprendendo e vendo. Vendo várias e várias situações que possa acontecer, né, Ranier? E Sim. aí você já está aprendendo tudo para quê? Para você botar em prática. Então, Ranier, eu queria que você deixasse para a gente um pequeno conselho, né? Algo que está no seu coração, que você poderia falar para alguém hoje aqui nessa manhã. O que você deixaria? Exato. Voltando um pouco nessa parte de ouvir, e exatamente o que você falou agora, o conselho que eu quero dar para vocês aqui é exatamente isso: é ouvir e aprender, não só aprender com a outra pessoa, mas aprende com os erros da outra pessoa. Uhum. O tanto de tempo, o tanto de dinheiro, o tanto de energia que eu já salvei em ouvir as pessoas e aprender com coisas que elas fizeram errado, é aí que tá cortar o caminho. Então, se você tem uma pessoa ou amigos que já passaram por essa experiência, ouve mais, presta atenção mais e aos erros dessa pessoa. Por quê? Errar uma vez é humano, mas errar duas vezes é burrice. Então, pensa bem, se você consegue não passar por aquele mesmo caminho, não cometer aquele mesmo erro que a pessoa fez, seja no casamento, seja financeiramente, seja nos negócios, seja o que for. Se você consegue pular aquilo ali, aquele atalho, você consegue chegar muito mais rápido. Então, começa a fazer essa prática de prestar atenção mais, ouvir os erros, observar os erros das outras pessoas, para quê? Para você não cometer. E, obviamente, com os seus próprios erros, né? Esse é o beabá que todos nós temos que aprender com os nossos próprios erros e não cometê-los de novo. Mas comece a observar as outras pessoas que estão ao seu redor. Não menospreze ninguém, não pense que ninguém ali é menor que você ou não tem nada para te entregar. Você ficaria muito surpreso em saber o que as pessoas ao seu redor. Talvez gente que você nem precisa
precisa nem de conhecer mais gente nova. Só o relacionamento que você já tem, a sua família, seus amigos, podem te agregar muito e ser muito bênção na sua vida. Graças a Deus, a gente tá aí, tamo junto. Glória a Deus, cara. Que conselho abençoado. Gente, olha o que ele falou. É você reparar os erros das pessoas também que estão ao seu redor. Quantas e quantas vezes você já se deparou com alguns erros, né, de algumas pessoas do seu lado? E nós somos muito fáceis para julgar. Olha o que a pessoa fez. A gente esquece de aprender com esses erros. Se Deus te deu essa oportunidade de você ver alguns erros em alguém, é porque Ele está querendo te ensinar algo. É porque Ele está querendo te mostrar e falar assim: olha lá, ó, aquele ali que eu não quero que você entre, naquele lugar ali. Ó. Será que tem como você aprender? Será que tem como você entender que é isso que eu não quero que você faça? Mas muitos de nós, Ranier, nós julgamos, depois nós vamos lá e fazemos a mesma coisa, ou cometemos a mesma coisa. E o que você está acabando de dizer é isso, cara. É você entender, ver os erros, falar assim: opa, isso aqui eu não vou fazer, porque eu vi que deu errado. Então deixa eu mudar minha rota agora aqui e fazer algo diferente. Com certeza nós vamos errar. Agora, minha oração é que em 2026 eu venha errar erros novos. É que eu não venha repetir meus erros. Eu não sei você, mas se você que está aqui nessa manhã puder escrever aqui embaixo, fala assim: Senhor, que eu venha errar erros novos. Não precisa de ficar com medo de escrever, não, porque você vai errar. Assim como eu vou errar também. Eu não estou profetizando que você vai errar, não, mas todo mundo vai. Porque nós somos humanos e é com os erros que nós aprendemos. Só que em nome de Jesus, que eu venha errar um erro novo. Que eu não venha repetir o mesmo erro. Pai, em nome de Jesus, que eu venha errar erros novos. Para mim poder aprender o mais rápido possível com esses erros e começar a mudar a minha rota. Porque não tem como eu acertar todos os dias, né, Renier? Não tem Não tem, jeito. possível. E você falou algo muito, muito, muito interessante, Ranier, que é aprender com os erros. Durante a Bíblia inteirinha, nós vemos vários e vários e vários conselhos, várias histórias que nos mostra de pessoas que erraram e que Deus deu a solução também. Então, muitos de nós vemos a palavra de Deus, lemos, mas não enxergamos com esse olhar que você acabou de falar. Deixa eu ver o que ele errou aqui. Muitas vezes nós vamos só pela pra bênção, o que Deus fez. Mas aonde ele errou? E nós continuamos caindo naquele mesmo erro. Então, Ranier, você com 20 anos de idade, deixando esse conselho para nós aqui nessa manhã, é algo assim, para mim, é uma bênção de Deus ouvir. Eu fico muito feliz de estar caminhando com você. E eu estou aprendendo com você todos os dias também. Então, cara, obrigado demais mesmo. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui, para que a gente possa fazer uma oração. Queria que você orasse por nós também. Então, fica à vontade para você deixar uma mensagem, uma palavra, para você agradecer, para você ir orar por nós também nessa manhã, que foi uma live abençoadíssima e aprendemos muito com você. Amém, amém. Considerações finais, quero falar para todo mundo que está assistindo aqui, para vocês buscarem e conhecer realmente quem é Deus, quem é Jesus. Não o Deus que é pregado na igreja, ou que você ouviu de sua mãe, do seu pai. Eu cresci a vida inteira na igreja. Cresci desde meus 0 anos até os 15 anos na igreja. Mas eu nunca conheci Jesus, nunca conheci Deus. Então eu peço vocês aí para buscar realmente quem é Deus. Vai na palavra, na Bíblia. Porque é muito mais simples do que a gente imagina. Não é um Deus cheio de dogmas, cheio de religiosidade, cheio de coisas. Não. Jesus é simples. Ele é nosso amigo, nosso pai, nosso amigo, está do nosso lado. E quando você vê realmente quem é Jesus, tudo fica muito mais tranquilo. Você não pensa mais, nossa Deus, será que eu mereço a graça de Deus? Será que eu mereço a ajuda de Jesus? Não. Todos nós, todos os pecados foram destituídos da graça de Deus. Fala a palavra. Então, todos nós, como antes falou, a gente vai errar todo dia, a gente vai pecar todo dia. Mas busque se aproximar de Deus. Não se aproximar da igreja, nem do pastor, nem nada, de Deus mesmo. E conhecer a verdadeira palavra. Isso vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Vai te ajudar a alcançar lugares que você nem imagina. Vai te dar uma paz, que é a paz que excede todo entendimento. Que não tem coisa no mundo, não tem nada nesse planeta, não tem dinheiro no mundo que vai te preencher isso. E você realmente conhecendo Jesus te dá uma alegria, que é a alegria de Deus na nossa vida. Então, isso que eu busco. Busca a palavra, busca a Bíblia, leia, medite na palavra, ore a Deus, peça que te dê discernimento, que te dê sabedoria. E você vai ver como que sua vida vai melhorar e vai ser uma bênção, dia após dia. Glória a Deus, Ranier. Gente, tira uma fotinha nossa também, menino Ranier. Dá um sorriso, Ranier. Dá uma fotinha aqui. Tira aí. E Oi. tag a gente lá, posta nos seus stories, tag eu, tag o Ranier. Ranier, qual que é o seu Instagram aqui embaixo?
Show. para que as pessoas possam tag eu e você lá também, tag o Projeto Eu. E Renier, pode orar por nós. Antes de você orar, eu queria só complementar o que você acabou de falar aí, que muitas pessoas às vezes ficam sendo atraído, vamos dizer assim, eu posso dizer essa palavra atração, né? Pessoas são movidas por atração, mas na verdade você não pode ser movido por uma atração. Você tem que ser movido por uma revelação. Revelação de quem Jesus é. Muitas pessoas são atraídas por uma intimação. Alguém me intimou a estar aqui. Não, não. Cara, seja movido por uma intimidade. É que o Ranier acabou de falar. Não atração, sim revelação. Não intimação, sim uma intimidade. Cara, procura ser íntimo de Jesus. Não procure estar porque alguém está lá, por pessoas, né? Como o Ranier acabou de falar aí, por pastor, ou por igreja, por placa. Não. Cara, você e Jesus. Você tem que entender que você com o Senhor Jesus é a coisa mais importante que existe. É a sua intimidade com Ele. Não é com pessoas, é com Ele. O que que Deus está falando? O que que o Senhor está falando para você hoje, agora, nessa manhã? Que dia que é hoje? Hoje é dia 26, 27? O que que Deus está falando para você hoje que está aqui nessa live? Está com 13 pessoas aqui agora. O que que o Senhor está falando para você nesse exato momento? Não fica procurando aí fora informações do que fazer, tomar. Não, o que que Deus está falando para você? Se você não tiver intimidade com Ele, com o Senhor, você não consegue responder essa pergunta. E você fica para lá e para cá, sem entender de verdade. É como se fosse aquele boneco de poço no vento. O vento joga para lá, joga para cá, você não sabe o que faz. Quando você tem intimidade com Deus, Ele te dá os sinais, Ele te dá a resposta. Ele manda alguém e fala para você aquilo que você está precisando. Seja íntimo do Senhor. Deixa Deus de verdade guiar a sua vida. Em nome de Jesus. Aniel, fica à vontade para orar por nós, para a gente terminar Amém. essa live aqui abençoada. Top. Amém. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida de cada um que está aqui hoje, cada um que acordou cedo para ver essa live. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor tem feito por mim. Obrigado pelo projeto Eu, Deus, que é um projeto do Senhor, a gente sabe. Não é nosso, não é do Anderson, é do Senhor. Deus, eu peço por um dia abençoado, um dia produtivo para nós, um dia de vitória. E que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe a casa, a família, os amigos, os filhos, todo mundo, Deus. E que o pessoal aprenda um pouquinho sobre essa live aqui, com essa live aqui. Que seja uma bênção, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, nas nossas vidas. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que maneira mais top de começar esse dia maravilhoso, essa terça-feira maravilhosa. E lembrando vocês que o Projeto Eu, 7ª edição, vai começar agora, segunda-feira que vem. Você que nunca participou, me manda uma mensagem no privado. Você que é do Brasil, que está me vendo aqui agora, não precisa de pagar nada. Zero, é de graça para você participar de todas as aulas. Não te vendo nada lá dentro. Vai ser uma bênção para você e para sua casa. Só me manda uma mensagem no meu Instagram, no privado. Fala assim, eu quero participar do Projeto Eu. Como é que eu faço? Eu vou te dar um toque, tá bom? Como é que você faz? E você que está aqui nos Estados Unidos também, eu entendo e eu sei que não é fácil, né? Se você estiver passando alguma dificuldade também, é de graça também. Só me manda uma mensagem no meu privado. Eu quero abençoar você, que você venha participar conosco dessas aulas que começam segunda-feira que vem. Deus abençoe grandemente. Dá mais um sorriso aí, René, para as pessoas tirar uma foto. Tira uma foto nossa aqui, posta lá nos seus stories, tag a gente lá e que Deus abençoe grandemente. Obrigado, Ranier. Valeu, tamo junto. Valeu, galera. Um Um abraço. abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus, tchau.